Qual a coisa mais idiota que você já acreditou? Eu acreditava que o Nescau vinha de vacas marrons. Eu não questionei até ser muito mais velho do que gostaria. Peraí, e não vem de vacas marrons? Só falta você me dizer que as vacas roxas não produzem açaí. Meu pai dizia que conseguia fazer os semáforos vermelhos virarem verdes, apenas apertando o controle da garagem. Eu não acreditava nele, mas toda vez que ele fazia isso, funcionava. Ainda assim não acreditava nele, mas não conseguia entender como ele fazia. Quando fiquei mais velho e aprendi a dirigir, percebi que ele apenas olhava para os outros semáforos no cruzamento, para calcular quando apertar o botão. Por muito tempo quando eu era criança, eu pensava que mulheres com sobrancelhas escuras e cabelos loiros eram robôs ou androides. Ouvi minha mãe e meu pai questionando se alguém na TV era falso ou não. Quando perguntei por quê, eles disseram que suas sobrancelhas eram pretas e seu cabelo era loiro. Não ficou claro para mim que estavam falando sobre o cabelo ser pintado. Eu achei que era uma forma de identificar quem não eram humanos reais. Eu prefiro acreditar que os pais dele são agentes secretos e quase revelaram informações confidenciais para ele. Acreditava que se você engolisse uma semente de melancia, uma melancia cresceria dentro do seu estômago. Além disso, onde eu morava, tinha muitas dessas grandes aranhas pretas e amarelas de jardim. Elas tinham esses grandes zigue-zagues de seda no meio de suas teias. Me disseram que eram aranhas escritoras, e se você as perturbasse, elas escreveriam seu nome e você morreria. O zigue-zague era elas praticando sua caligrafia. Acreditava que existia molho de tomate amarelo. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, minha mãe sem querer pediu um McLanche feliz para mim, que vinha com mostarda, que eu não gostava. Então ela disse que era molho de tomate amarelo, feito dos tomates que meu avô cultivava. Quando passei a morar sozinho, fui fazer compras pela primeira vez, e queria fazer um hambúrguer de verdade, mas não conseguia achar o molho em lugar nenhum. Liguei para minha mãe perguntando. 22 anos depois, ela ainda ri disso. Quando eu era pequeno, meus pais sempre me diziam para nunca ligar as luzes do carro quando eles estavam dirigindo, senão os policiais me prenderiam. Agora aos 24 anos, descobri no ano passado que não é verdade. Minha mãe dizia que se eu ligasse a luz interna do carro com ele em movimento, o carro ia quebrar. É incrível a criatividade dos pais, quando eles querem que a gente pare de fazer criancice. Minha mãe me disse que se você caísse em um bueiro você vira uma tartaruga ninja. Eu fiquei com medo porque não queria sair de casa e virar uma tartaruga ninja, e também queria que meu corpo continuasse humano, mas agora seria legal ser uma tartaruga ninja, porque eu não ia ter que lidar com a vida. Se minha mãe dissesse que se eu caísse num bueiro eu viraria uma tartaruga ninja, eu já teria ido de arrasta para cima. No primeiro bueiro aberto eu ia pular dentro. Eu achava que os bebês viviam no estômago das mulheres. Quando minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova, ela me disse que tinha um bebê vivendo em sua barriga. Eu pensava que a minha irmã estava literalmente no estômago dela, e se alimentando com a comida mastigada que a minha mãe comia naquele dia. Eu acreditava que os pontinhos pretos em uma joaninha indicavam a idade delas. Só percebi que estava enganado quando já tinha 15 anos. Eu acreditava que meu cachorro tinha ido morar em uma fazenda. Nossa, essa me pegou de jeito. Acreditei por muito tempo que era adotada. Uma das minhas amigas me disse na minha festa de aniversário de 11 anos, que ela ouviu meus pais falando sobre como eu fui adotada. Eu sabia que não podia ser verdade, mas nunca acreditei 100% que não era, até eu fazer um teste de ancestralidade na adolescência, e mostrar minha mãe como membro da família. Quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, meus primos me convenceram de que as pequenas marcas brancas nas unhas aparecem sempre que você mente. Quando eu tinha cerca de 9 anos, meu pai me convenceu de que uma cruz de plástico brilhava no escuro. Passei alguns minutos em um armário tentando vê-la brilhar, antes de perceber que ele me enganou. Ele estava rindo quando saí do armário. Ele me pegou anos depois com uma melhor. Quando cheguei em casa da escola, ele estava cozinhando ensopado no fogão. Ele me perguntou se eu queria algum. Depois de dar algumas mordidas, ele disse, você nem consegue dizer que é comida de cachorro, né? Eu comecei a cuspir até ver meu pai começar a rir. Quando eu tinha 4 anos, minha irmã mais velha cortou meu cabelo. Deixei ela fazer isso, porque ela disse que iríamos colar de volta depois do banho. O resultado final foi tão ruim, que minha mãe teve que raspar minha cabeça. Lembro de sair da cidade com minha família, e as pessoas pensavam que eu tinha leucemia. Meu pai tinha um botão turbo no carro, que ele pressionava para fazer o carro ir mais rápido.
Sendo a criança idiota que eu era, não sabia que era o botão de ar-condicionado, então quando o ar batia no meu rosto, enquanto o carro se movia, eu pensava que estávamos voando. Era a coisa mais legal do mundo até eu crescer e descobrir a verdade. Acreditei que engolir chiclete iria grudar no meu estômago, e que precisaria de cirurgia para tirar. Me pergunto quando terei que agendar esse procedimento. Eu cresci em um lar judaico, mas estava ciente de toda aquela tradição natalina. Eu achava que o Papai Noel saía por aí trazendo presentes para as crianças, se elas deixassem um prato de biscoitos e um pouco de leite para ele. Parecia fácil demais. Na véspera de Natal, eu deixei o melhor prato de comida que consegui para o Papai Noel, pensando que apesar das minhas crenças religiosas, ele poderia me deixar um presente em troca dos lanches. Quando acordei na manhã seguinte, os biscoitos e o leite haviam sumido, mas nenhum presente foi deixado. Eu estava revoltado. Como aquele homem gordo e alegre se atreve a entrar na minha casa, roubar minha comida e não deixar nada em troca? Passei anos reclamando disso e xingava ele sempre que lembrava. É claro que anos depois, meu pai admitiu que ele havia comido tudo. Obrigado, pai, vai ter volta. Eu me impressionava com o tempo que levava para fazer filmes, porque eu achava que eles faziam tudo em ordem cronológica. Quando faziam flashbacks para a infância, eu pensava, esses atores são tão dedicados, trabalhando nesse filme desde criança. Ou então eu pensava que devia levar muito tempo para o cabelo deles crescer ou mudar de alguma forma, nunca passou pela minha cabeça que poderia ser uma peruca. Eu e meu pai zoávamos minha irmã quando ela era criança. Quando ela viu uma laranjeira pela primeira vez, as laranjas ainda estavam verdes. Nós dissemos a ela que todas as frutas cítricas vinham da mesma árvore, e dependendo de quando você escolhia, a fruta mudava. Elas começavam como limas, depois amadureciam em limões, que se transformavam em laranjas, e se deixadas por muito tempo, cresciam até se tornar toranjas. Ela se formou como uma das melhores da classe numa importante universidade este ano, mesmo assim descobrimos que ela ainda acreditava nessa história. Quando criança, minha irmã disse que tínhamos um irmão mais velho, que foi de base. Ela disse que ele foi de arrasta pra cima jogando boliche, e que os dedos dele não saíram da bola, deslizando até o fim da pista, e ele se transformou em um pino. Quando eu era criança, eu acreditava que a luta livre era real, e o The Undertaker me assustava pra caramba durante toda a sua fase do Ministério das Trevas. Eu pensava que ele realmente era um ministro de Satanás ou algo assim. Tipo, ele é um senhor dos mortos-vivos do inferno, está aqui para trazer uma eternidade de escuridão e miséria para este planeta, mas ele também tinha que fazer uma aparição semanal na televisão para ganhar uma competição de luta, e você pode comprar seu boneco em qualquer loja de brinquedos. Decepções masculinas em ordem cronológica. Você descobre que não pode sair de casa para ser um mestre Pokémon. Você descobre que não pode ser um Super Saiyajin, não importa o quão furioso e de coração puro seja. E por fim descobre que luta livre é um teatro. Quando eu era criança, tínhamos uma escova no carro, daquelas para tirar a neve das janelas no inverno, e perguntei à minha mãe o que era aquilo. Ela me disse que era a escova de dente do elefante que a gente tinha. Para ela era apenas uma piada boba, mas minha mente de 6 anos nunca questionou o fato de termos tido um elefante. Alguns anos depois, eu com cerca de 9 anos, comentei com minha mãe que não fazia sentido. Como a gente alimentava ele? Onde ele ficava? Como conseguimos um elefante? De onde ele veio? O que fazíamos com ele no inverno? Minha mãe havia esquecido completamente que já tinha me contado aquilo, e nunca percebeu que eu acreditei que tínhamos tido um elefante. Como assim ele ficou 3 anos sem perguntar pelo elefante? E com esse garoto que não teve a oportunidade de treinar seu elefante, eu termino esse vídeo. E você, em que bobagens você acreditou quando era criança? Eu realmente acreditava quando alguém dizia, se eu estiver mentindo, quero que um raio caia na minha cabeça, o que me fez ser ludibriado uma vez ou outra quando criança. Se você tiver uma história dessa, conte nos comentários para a gente ficar sabendo. Se você riu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir e compartilhar com aquele amigo, que ainda acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel.